tarde a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube. Nossa programação do dia de hoje, nós vamos refletir, meditar, estudar, sobre um tema de suma importância, que é o da Santa Missa. Porque a gente precisa conhecer realmente qual que é o sentido da Santa Missa, a sua história, a sua origem, como é que ela é celebrada, a preparação e assim por diante, para que assim a gente possa celebrar bem e conseguir alcançar os frutos necessários que a Santa Missa nos oferece. Para começar, a gente precisa saber a origem da Santa Missa, E a origem da Santa Missa está já na Escritura. Nós encontramos em Marcos 14, 22 até o 24. E foi o próprio Cristo que instituiu a Santa Missa. Ele que quis que acontecesse a Santa Missa. E ele instituiu essa Santa Missa em uma quinta-feira santa, na celebração da última ceia. Ele antecipou a Páscoa judaica para que assim pudesse instituir a Santíssima Eucaristia e, consequentemente, a Santa Missa, porque não existe Eucaristia sem Santa Missa e nem Santa Missa sem Eucaristia. Na verdade, são três coisas que estão intimamente ligadas. Primeiro, a Santíssima Eucaristia. Segundo, a Santa Missa. E terceiro, o sacerdote. E essa Santa Missa ele instituiu na última ceia, uma quinta-feira que antecedia a sua paixão. E foi mais ou menos assim. Em uma celebração, Nosso Senhor, pegando o pão e o vinho, deu graças, abençoou e distribuiu a seus discípulos. E na bênção, ele disse: tomai, isto é o meu corpo, bebei, isto é o meu sangue. É interessante a gente notar que ele não disse isso simboliza o meu corpo, isto simboliza o meu sangue. Ele disse isso é. E no fim desse gesto, dessa celebração, ele pediu que os seus discípulos perpetuassem essa celebração, pedindo que fizesse isso em sua memória. E foi justamente isso que os discípulos fizeram. Obedeceram esse desejo, esse mandato, essa ordem que Jesus os deu. E aí a missa foi sendo desenvolvida daí para cá, Ou seja, a Santa Missa ela tem uma origem bíblica. Ela começou com Jesus Cristo, a celebração na última ceia, Marcos 14, 22 até o 24, está dizendo isso, as palavras, inclusive até as palavras da consagração, estão nessa passagem também. E o ritual da Santa Missa, é claro que não foi muito bem organizado desde o início, mas os elementos essenciais, eles permanecem até hoje. Apesar de ter passado por algumas alterações, algumas coisas que foram tiradas, outras, foram colocadas, mas o essencial permanece. E desde os primórdios da Igreja se manteve praticamente a mesma estrutura. Só mudou alguns detalhes, E existem dois grandes momentos essenciais na celebração da Santa Missa. Ela divide em duas grandes partes. Depois tem as partes pequenas também, as partes menores. Mas as duas grandes partes da Santa Missa é a liturgia da palavra e depois a liturgia eucarística. E isso desde a época dos apóstolos já acontecia assim. Na primeira parte da Santa Missa, na liturgia da palavra, nós encontramos os textos bíblicos. É claro que na época dos apóstolos também tinha os textos bíblicos, só que não tinha todos como tem hoje, porque ainda a Sagrada Escritura não estava completa, ainda estava sendo escrito, por assim dizer.
Nos primeiros séculos, por exemplo, se liam as cartas dos apóstolos que eles escreviam às diversas comunidades, e só depois, mais tarde, que colocaram os evangelhos. É claro que ainda não existia os evangelhos ainda, né? Ainda não tinham sido escritos. Estavam sendo escritos, mas ainda não. E por isso que eles entraram, os evangelhos entraram na liturgia um pouco mais tarde. E aquele que presidia a celebração, que hoje nós chamamos de presidente, ele fazia em seguida a leitura da Sagrada Escritura, uma pequena meditação. Eu não sei se vocês observaram, a carta dos apóstolos eram cartas originais que eles liam, né? Porque não existia ainda a Bíblia completa, né? E aí os apóstolos, para comunicar com as comunidades que estavam um pouco mais distantes, que eles não podiam estar lá com muita frequência, então eles escreviam as cartas, e eram justamente essas cartas que eram lidas na celebração eucarística. E o presidente dessa celebração fazia uma explicação que hoje nós chamamos a homilia na Santa Missa, para toda a comunidade. Só lembrando que nessa época também não tinha uma igreja muito bem estruturada, não tinha um templo, igreja, como a gente conhece, né? Basílica, santuário, capela, paróquia, matriz, essas coisas. Não existiam. Essas primeiras comunidades, elas eram familiares, né? Tinha uma família ali, né? E aí eles começaram a fazer as celebrações. Na verdade, já no início mesmo, bem no início, eles tinham a celebração como a celebração judaica, né? Os judeus, depois da destruição do templo de Jerusalém, em 70, aí eles começaram a fazer as suas celebrações nas famílias, e eles chamavam de sinagogas, né? E eles se reuniam para fazer as celebrações, e os apóstolos, como eles ainda não sabiam que eles eram cristãos, né? Que depois iria se tornar a Igreja Católica, eles então pegavam quase a mesma estrutura, os mesmos costumes, as mesmas celebrações que tinham no povo judeu. Inclusive eles achavam que eram judeus, né? E por isso que bem no início mesmo eles não sofriam muitas retaliações, né? Eles não sofriam muitas perseguições, porque os judeus tinham acesso livre naquela época, né? Em Jerusalém, em Roma e assim por diante, né? Então por isso que eles não eram muito perseguidos. Só depois, com o tempo, né, séculos depois, é que eles foram bastante perseguidos, e muitos deles precisaram ser martirizados, né? Por causa que eles se separaram dos judeus, e aí foram considerados uma seita judaica, né? Até então não sabia que eram cristãos, e aí eles foram perseguidos porque achavam que os cristãos estavam adorando a um Deus homem, por assim dizer, e não eram bem aceitos, não eram bem vistos na sociedade, principalmente pela sociedade judaica, né? Então, essa meditação que se fazia era dos acontecimentos atuais dos apóstolos, né? Essas cartas que os apóstolos escreviam. E depois dessa reflexão, dessa meditação, dessa homilia, ou então desse sermão, por assim dizer, aí todos juntos rezavam a oração dos fiéis, né? Nós sabemos muito bem o que é a oração dos fiéis. No decorrer da nossa fala, depois a gente vai explicar parte por parte, né? Dessa vez aqui nós vamos só fazendo uma introdução. Aí, terminada a oração dos fiéis, né? Aí termina essa primeira parte da celebração. Aí nós passamos para a segunda parte da celebração. E essa estrutura ela continua até hoje. A segunda parte da celebração dedicava à consagração do pão e do vinho, que iam se tornar depois a comunhão dos fiéis. Existe um documento antigo que passa mais ou menos para nós alguma noção sobre como eram as antigas celebrações, né?
Naquela época não se falava Santa Missa, né? Falava a fração do pão, né? E assim por diante. E num desses escritos catequéticos, chamado Didaquê, que era como se fosse um catecismo da época, já do século I, ou seja, bem na época dos apóstolos mesmo, apresentavam fórmulas que até hoje ainda se usam, né? Para a consagração da Eucaristia, por exemplo, né? Onde tinha a bênção do cálice, né? E assim por diante. E nessas bênçãos, na hora da consagração da Eucaristia, já na apresentação, né, das oferendas e assim por diante, já existia a oração que até hoje a gente faz na consagração do pão, por exemplo. Nós te bendizemos, nosso Pai, pela santa vinha de Davi, teu servo. Isso pro vinho, né? Que tu nos revelastes por Jesus e o teu servo. A ti a glória pelos séculos. E sobre o pão se rezava o seguinte: nós te bendizemos, nosso Pai, pela vida e pelo conhecimento que nos revelastes por Jesus, teu servo. A ti a glória pelos séculos dos séculos. É claro que hoje deu uma modernizada, por assim dizer. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a que eu tenho agora, né? Deu uma modernizada na palavra e hoje ainda permanece a essência, né, que é a oração, né? Que é a oração sobre as espécies do pão e do vinho, mas só que agora com palavras diferentes, mas continua a oração. E durante os primeiros séculos, a celebração da Santa Missa era bastante simples, né? Ainda não se tinha os paramentos, ainda não tinha tempo litúrgico, ainda não tinha essas coisas não. E nessa época eles já tinham a preocupação de evitar tudo que pudesse desviar a atenção do mistério central, né? Que é o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, que aí é oferecido. Mas só a partir do segundo milênio é que começaram a surgir algumas alterações. Inclusive, uma alteração significativa no segundo milênio do cristianismo foi introduzir os sacrários nas igrejas, né? Então, eles, na época apostólica e 1000 anos ainda, celebrava a Santa Missa e as espécies eucarísticas, elas não podiam sobrar, tinham que ser consumidas. E nessa época também eles tinham o cuidado de, depois da celebração, mandar com que os outros sacerdotes, né, os outros ministros, levassem a Eucaristia aos doentes ou aqueles que não podiam participar da Santa Missa. Então eles levavam a Eucaristia nesse momento, né? E não era como a gente faz hoje, né? Um dia que o ministro extraordinário da Eucaristia pode, ele vai e leva a Eucaristia. Naquela época não era assim, era depois da Santa Missa, né, que eles faziam isso. Isso só foi acontecer de colocar o sacrário na igreja, que até então não existia, a partir do segundo milênio. E qual foi a intenção de colocar o sacrário? A intenção de colocar o sacrário é para guardar as reservas eucarísticas. Isso não significa, porque hoje está um pouco conturbado isso aí, às vezes mudou, né? Acha que tem que encher o sacrário de partículas e depois ficar a semana inteira distribuindo para os fiéis as partículas que foram consagradas, por exemplo, no domingo. E isso não é o correto, não é o certo, porque aquelas partículas, aquela Eucaristia que fica no sacrário, ela fica ali para a adoração dos fiéis e fica também para levar para os doentes, caso necessite, né? E não simplesmente para ficar distribuindo na Santa Missa. Aconselha-se, orienta-se, o correto mesmo é que cada fiel receba a Santíssima Eucaristia consagrada naquela própria missa que ele está participando. O pão e o vinho se tornaram o elemento central de toda a celebração. E aí, a leitura da Palavra de Deus
passou para segundo plano. Ou seja, quando colocou o sacrário na igreja, o que é que aconteceu? Aí as pessoas só ficaram mais para a parte da adoração, da Eucaristia, e esqueceu da palavra de Deus. Esqueceu de dar ênfase à Sagrada Escritura e colocou como se fosse algo secundário. E nós sabemos que não é secundário. É essencial também, né? Por isso nós costumamos dizer hoje, né, depois do Concílio Vaticano II, que na igreja nós temos 2 altares, né? O altar da Santíssima Eucaristia, do pão da Eucaristia, e o altar da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus. E mais tarde, a igreja decidiu que a Santa Missa deveria ter um ritual uniformizado, porque até então, quase 1000 anos, né? Mais de 1000 anos, cada sacerdote, né? Cada sacerdote celebrava a Santa Missa de um modo, né? Usava o que tinha de principal, né? O que Jesus instituiu, que mandou fazer, mas cada um na sua língua, né? Então é errado dizer que só a missa de São Pio V é a missa de sempre. Não é, não, porque ela começou muito tempo depois. E até chegar na missa de São Pio V, que foi a missa uniformizada, que se celebrou em toda a igreja, se celebrava do mesmo jeito, na mesma língua, os mesmos gestos e assim por diante, os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, eles celebravam diferentes, né? Então é errado dizer que a missa de São Pio V é a missa de sempre. Não é a missa de sempre. É a missa que colocou todas as Santas Missas uniformizadas, né? Ou seja, todas as celebrações eram feitas da mesma forma, da mesma língua, os mesmos gestos, os mesmos costumes e assim por diante. Mas só que nessa missa de São Pio V, aí o povo ficou um pouco distante. Eles não podiam mais participar da Santa Missa. Eles iam para a Santa Missa, mas iam fazer outras coisas, né? Eles iam fazer outras coisas e limitavam simplesmente a esperar a Santíssima Comunhão, né? Esperar pela Santíssima Eucaristia. E aí não prestava atenção na palavra de Deus, porque era lida em latim, né? É claro que a explicação dela era na língua vernácula, mas mesmo assim eles ficavam distraídos, né? Eles ficavam distraídos e não prestavam muita atenção. E aí se deu ênfase nessa época também muito à adoração do Santíssimo. E aí parece que colocou a Santa Missa também um pouco em segundo plano. E depois, com o ritual já todo organizado, né? Aí surgiu um período um pouco... É bonito, mas é um pouco assim confuso, né? O período barroco. Aí a Santa Missa, ela virou como se fosse um espetáculo, né? Aí não se dava muito ênfase no sacrifício, naquela parte assim mais silenciosa, né? E aí que surgiu as grandes apresentações na Santa Missa, aí virou como se fosse um show, né? E isso não foi legal. É claro que teve, nesse período barroco também, teve as construções, né, das igrejas, que eram muito importantes, né? Eram carregadas de ornamentos, né, muitos enfeites, né? Tinha muito excesso, né? Quando se usava incenso, usava muito incenso, né? Incenso caríssimo, né? E surgiu também os órgãos de tubos, que também é um instrumento muito caro. Inclusive o órgão é o único instrumento litúrgico que pode usar na celebração, né? Claro que a gente usa, sei lá, guitarra, violão, não sei o que tem, mas eles não são instrumentos litúrgicos, né? O único instrumento litúrgico é o órgão, né? E isso, na época barroca, fez com que os fiéis se afastassem da celebração. Eles iam à celebração simplesmente para assistir como se fosse um show, né? Então a espiritualidade foi lá para baixo, né? E depois, só nos finais do século XIX, é que começou a se perceber que precisava renovar o ritual, né? E voltar à essência, voltar ao original. Ou seja, que voltou ao original não foi o rito tridentino. O rito tridentino só foi para uniformizar. Eu não sou contra o rito tridentino, mas é só para dizer que ele não foi para voltar às origens. Para voltar às origens foi justamente
o Concílio Vaticano II que tentou fazer isso, com o Papa João XXIII, que resolveu convocar este concílio, né? E agora nós vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Continuando, né, com o nosso tema, nós paramos no Concílio Vaticano II, a organização dele, né, para que pudesse tentar voltar às origens da celebração litúrgica, porque até então estava virando um show, né, apesar de estar uniformizada, né, assim, a mesma língua, o mesmo rito, os mesmos sinais, os mesmos símbolos, né, os mesmos gestos, mas não estava legal. O povo estava indo para a igreja simplesmente para assistir a uma peça teatral ou um show. Então, foi decidido, convocar um concílio por Vaticano II, e aí decidiram fazer algumas reformas importantes dentro da liturgia, apesar de tratar de outros temas também, não foi só sobre a liturgia. E no dia 11 de outubro de 1962 começou os trabalhos do Concílio Vaticano II. E daí saiu importantes reformas na vida da Igreja. Enfatizou bastante a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies do pão e do vinho. E deu nova importância à liturgia da palavra. Aí já colocou o ambão, já acrescentou mais um altar, o altar da palavra, que era também um dos lugares centrais para a celebração eucarística. E aí a celebração passou a ser celebrada, a missa, a Santa Missa, passou a ser celebrada na língua vernácula, na própria língua de cada nação. E aí também as leituras da Santa Missa, elas eram feitas do ambão, a partir de aí, do Concílio Vaticano II. Até o Vaticano II, para trás, a leitura da Palavra de Deus não era feita no ambão, só tinha um único altar e pronto, É claro que no período barroco teve aquele carregamento e teve vários altares na mesma igreja. Aí tinha várias celebrações na mesma igreja e assim por diante, Parecia bonito, mas eu acho que talvez poderia ser uma bagunça, não tinha muita espiritualidade, Apesar de ter querido se organizar e uniformizar, aí teve os excessos e os exageros, e isso não é bom, para a espiritualidade, para o crescimento espiritual. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística, ela assumiu o seu novo sentido na celebração da Santa Missa. Já teve um destaque e uma ênfase maior, Essas duas partes da Santa Missa, que até então estavam um pouco esquecidas, E aí reformou as partes essenciais do ritual da Santa Missa. E a Santa Missa aí, ao invés de ser uma celebração simplesmente dos padres ou dos acólitos, por assim dizer, aí ela assumiu esse caráter mais comunitário, Aí o povo já podia fazer parte da Santa Missa, já podia responder as partes que os fiéis respondem até hoje. Então isso foi muito importante acontecer na vida da igreja, E surgiu nessa época também, do Concílio Vaticano II, que os leigos poderiam tomar parte na liturgia, O ministério dos leitores, dos cantores, dos acólitos, dos ministros extraordinários da comunhão eucarística. Só lembrando um detalhe importante, que às vezes não é observado e que foi assim deturpado ou esquecido, não foi entendido muito bem, que é a questão de quem é que tem que... Depois, mais para frente, eu vou explicar, mas só quero dar uma pincelada aqui agora.
quem vai entra para a celebração, por exemplo, né? O correto mesmo, já no Vaticano II, seria o padre, o diácono e os acólitos, né? E justamente só estes estariam no presbitério, né? Que presbitério vem de presbítero, né? Quem não é presbítero não deve estar no presbitério, né? Os acólitos, apesar de não serem presbíteros, eles estão no presbitério porque eles estão auxiliando. Enquanto que os leitores não precisam estar no presbitério, também os ministros extraordinários da Eucaristia não precisam estar no presbitério. Qual que é a função do ministro extraordinário da Eucaristia? Simplesmente, em caso de necessidade, ajudar o padre a distribuir a Santíssima Eucaristia. E nada mais. Então, por isso, eles só pegam a âmpula da Santíssima Eucaristia, distribuem para os fiéis e pronto, acabou sua função. Os leitores estão fazendo o que lá no presbitério? Também não tem sentido. Não tem sentido. Né? Então, deveriam estar lá ocupando os primeiros lugares da igreja, né? Dos bancos da igreja, e na hora subiria para o ambão, né? Faria a leitura que compete a ele e estaria livre para voltar para os seus devidos lugares, e não tinha necessidade de entrar na celebração. Mas isso é uma longa história que eu não vou tirar o mérito, não vou ter desgaste em tentar explicar por que tem que ser assim, né? Porque já se estabeleceram este costume, já colocaram isso, então fica como está, porque não tem como eu tentar ir contra, por assim dizer, que já virou, eu costumo dizer assim, virou tradição, né? Claro que virou, né? Que já tem mais de 30 anos que isso acontece, né? O Papa Bento XVI salientou: apesar de todas as mudanças e reformas ao longo do século, a base da Santa Missa permaneceu sempre a mesma. A estrutura pode ter mudado ligeiramente, mas o mistério manteve e continua a alimentar a vida da igreja. Ou seja, a igreja, ela sobrevive da liturgia, né? Pela sua liturgia, a igreja permanece, né? É por causa da sua liturgia que a igreja faz com que gere novas conversões, né? Gere novos interesses, né? Para adentrar ao mistério celebrado, né? Porque a Santa Missa é um mistério celebrado, né? E a gente às vezes não dá muita importância, ou às vezes não tem muito interesse em estudar sobre a liturgia mesmo da Santa Missa, e acha que tudo que acha bonitinho, né? Eu acho bonitinho bater palma na Santa Missa, então eu vou colocar dentro da Santa Missa. Não está aí, já não é litúrgico. Eu acho bonitinho a gente todo mundo rezar na Santa Missa com as mãos estendidas, de braços dados. Não está na liturgia, é invenção. Na verdade, isso é coisa do Brasil, né? O Brasil gosta de inventar um monte de coisa, e aí coloca esses penderucalhos na liturgia. Não tem sentido. Bater palma. Qual o sentido que tem bater palma na missa? Qual o sentido de rezar com os braços levantados na Santa Missa? É um sentido sacerdotal. É um gesto do padre. Então só ele faz isso. Estender as mãos, só o padre. Dar as mãos na Santa Missa, qual o sentido? Parece infantil, né? A criancinha brincando de roda. Não está na liturgia. Eu não estou falando coisa da minha cabeça ou dos meus gostos pessoais, né? Eu estou falando de acordo com o que está no ritual, né? Inclusive, até no próprio ritual, o tradutor ele colocou uma ambiguidade lá, né? Uma das, né? Que a gente pode observar. Na oração do Pai Nosso, né? Fala: o sacerdote de braços abertos rezam com os fiéis. E aí fica ambíguo. Se você falar assim, só o sacerdote de braços abertos, tá certo. Se você falar assim, o sacerdote e os fiéis, também conforme a tradução, tá certo. Mas o correto, só o sacerdote. Os fiéis, não. Só o sacerdote. Isso a gente deixa para uma outra oportunidade que a gente tiver, que a gente fala só sobre esse gesto, né? A Santa Missa, em primeiro momento, é uma oração sagrada da qual
Jesus se faz presente nas espécies do pão e do vinho. Isso é o essencial, né? E a gente vê isso no que Jesus fez, né? Jesus fez presente nas espécies do pão e do vinho, e nas palavras da consagração mesmo, ele diz, né, na última ceia que ele celebrou: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, dado por vós, para a salvação do mundo. Ou seja, cada Santa Missa que acontece, o mundo está sendo salvo por causa da Santa Missa. Então, todas as outras religiões que não têm sacerdote, não têm o sacrifício da Santa Missa, eles estão sendo salvos por causa da Santa Missa, celebrada na Igreja Católica. Isso se eles não tiverem conhecimento disso, né? Não tiverem a ignorância culpável. Porque se eles não querem saber e não querem entender isso, aí o problema já fica um pouco mais sério, né? Complicado. A Santa Missa é o memorial do Senhor. Não é festa, não é baderna, não é brincadeirinha de rodas, né? Não é brincadeirinha infantil, não é isso. A Santa Missa é o memorial do Senhor. Inclusive, foi o próprio Nosso Senhor que pediu, na última ceia: fazer isto em memória de mim. E os apóstolos, como obedientes, né? Eles fizeram o que Jesus mandou e nos passaram, e até hoje ainda é feito, né? E este é o memorial que Nosso Senhor quis com que nós pudéssemos celebrar, lembrando até que ele voltasse, né? Os apóstolos realmente foram bastante obedientes nesse sentido. Esse é o memorial deixado por Nosso Senhor. Não foi invenção da igreja, não foi um padre piedoso, um papa muito bem religioso e espiritual, falar: vamos fazer a instituição da Santa Missa, vamos pegar um pedacinho daqui, um pedacinho dali e vamos fazer a Santa Missa. Não foi. Foi o próprio Jesus que pediu para que fizéssemos isso, né? E este é o testemunho de que Nosso Senhor nos ama com amor incondicional, porque Ele sabia, quando Ele voltasse para o céu, como nós gostamos de afeto, né? Nós gostamos assim de tocar, né? De sentir, de ver e assim por diante. Então, por causa disso, Nosso Senhor nos deixou a Eucaristia. É por isso que quando Ele volta para o céu, né, na ascensão, Ele fala: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Quando Ele fala isso, Ele está dizendo da Eucaristia. Ele está presente no meio de nós, não simbolicamente, mas realmente. É na Santa Missa que recordamos o que nós recordamos na Santa Missa? O memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então não é só morte na Santa Missa, tem ressurreição também. Quando a gente recebe a Santíssima Eucaristia, a gente não recebe um Cristo morto, a gente recebe um Cristo ressuscitado. Porque se fosse um Cristo morto, né, não teria sentido nenhum. E no início do século, a Santa Missa era antecedida por uma outra ceia que se chamava ágape. Ou seja, cada um levava alguma coisinha para fazer, para antes da celebração, fazer um tipo de uma confraternizaçãozinha, assim, né? Cada um levava uma coisa, né, para que pudessem confraternizar em comunidade. E depois eles distribuíam, né, dividiam entre si. Mas é claro que o bicho gente é um bicho complicado, né? Aí o que aconteceu? Logo surgiram os abusos. Os que eram mais ricos levavam mais coisas e comiam entre eles, e começaram as glutonices, as embriaguez e assim por diante, né?
E os mais ricos não queriam dar das suas guloseimas, né, aos mais pobres, e ficava só entre eles mesmos, não dividiam com os irmãos. Na maioria das vezes, haveria embriaguez, né, e isso fez com que perdesse o sentido sacrificial da celebração. E passou a ter um sentido, olha para vocês verem, passou a ter um sentido só como ceia ou como um banquete. Não tinha nada de sacrifício eucarístico. Mas São Paulo é fantástico. São Paulo descobriu isso e São Paulo ficou furioso. E aí ele vai corrigir os cristãos, né, naquela época. E ele vai dizer o seguinte, em uma das suas cartas: quando reunis, não mais é a ceia do Senhor que celebrais, pois cada um antecipa em comer sua própria ceia. Uns têm fome, enquanto outros estão excessivamente saciados. Porventura, não tende vós casa para lá comerdes? Ou seja, não precisa você trazer as suas comidas interessantes, né? As suas comidas vegetarianas e assim por diante, né? Para se aparecer e para comer aqui. Vai comer na sua casa, vai comer na igreja? Para quê? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aqueles que nada têm? São Paulo está sendo rigoroso, né, com o povo. E essa é a carta de São Paulo, é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20 até o versículo 22. E por causa desses abusos, eu vou dizer a fração do pão, mas era a Santa Missa, se desligou da ceia. Aí desligou, né? Ficou uma celebração à parte. Passou então a celebrar a Santa Missa pela manhã. Olha para vocês ver coisa interessante. Passou a celebrar a Santa Missa pela manhã e à tarde tinha essa confraternização, que poderíamos chamar de ágape ou de ceia. É por isso que até hoje ainda se usa chamar a Santa Missa de ceia, por causa dessa celebração. E aí, depois a gente continua com o tema. Ainda estamos na introdução da celebração da Santa Missa, para saber como é que ela surgiu, por que ela teve que ter mudanças, né? E depois, com o adiantamento do tema, a gente vai falar do sentido de cada parte da Santa Missa e assim por diante. Só espero que vocês não desistam, né? E continuem aprendendo um pouquinho sobre a Santa Missa, porque a gente tem que aprender melhor para a gente poder usufruir melhor dos frutos e das graças e bênçãos que a Santa Missa nos oferece a cada dia que é celebrada na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa capelinha, na nossa casa e assim por diante, para que assim a gente possa obter de Deus os benefícios que justamente nos oferece a Santa Missa.